Sérgio Reis comprou um telefone antigo sem esperar usá-lo, mas naquela noite ele tocou. Do outro lado não havia engano. Havia alguém que esperou a vida inteira para ser atendido. O telefone não estava nos planos de Sérgio Reis. Na verdade, nada naquela manhã estava. Ele havia saído cedo de casa em São Paulo, com a cabeça cheia e o coração pesado. Os anos 90 traziam mudanças rápidas demais, e mesmo alguém acostumado a palcos, estradas e multidões sentia, às vezes, o peso do silêncio quando a porta se fechava. Sérgio dirigia sem pressa, deixando o rádio baixo, quase como um sussurro, enquanto atravessava bairros antigos que pareciam resistir ao tempo. Parou por impulso em uma feira de antiguidades improvisada numa praça do interior. Barracas simples, toalhas gastas, caixas de madeira cheias de objetos que já tinham servido a alguém e agora esperavam outro destino. Sérgio caminhava devagar, mãos nos bolsos, olhando mais para o chão do que para as pessoas. Gostava daquele ambiente. Ninguém pedia fotos, ninguém fazia perguntas. Ali ele era só mais um. Foi quando viu o telefone. Um aparelho antigo, pesado, de cor bege amarelada pelo tempo. O fio espiralado ainda intacto, o disco giratório um pouco duro, mas funcional. Estava em cima de uma mesa, ao lado de rádios velhos e relógios parados. Não havia nada de especial nele. E talvez por isso mesmo chamou sua atenção. "Funciona?" perguntou Sérgio sem muita curiosidade. O vendedor, um homem magro, de barba rala e olhar cansado, deu de ombros. Funcionava até pouco tempo atrás. Era de uma casa aqui perto. Ficou anos esquecido. Ninguém mais usa isso hoje. Sérgio girou o disco com o dedo. O clique seco, o retorno lento. Aquilo trouxe uma sensação estranha, quase familiar. Lembrou-se de tempos em que as ligações eram raras, importantes, cheias de espera. Quando o telefone tocava, alguém parava tudo para atender. "Quanto?" perguntou. O valor era baixo demais para qualquer reflexão. Sérgio pagou, pegou o telefone com cuidado e seguiu andando, como se tivesse comprado apenas mais um objeto para encher uma prateleira vazia. No carro, colocou o aparelho no banco do passageiro. Em certo momento olhou para ele e riu sozinho. "Quem é que compra um telefone desses hoje em dia?" murmurou. Levou o telefone para casa naquela mesma tarde. Não tinha intenção clara de usá-lo. Pensou em deixá-lo no estúdio, talvez como decoração, um objeto que contava uma história muda. Ligou-o a uma tomada antiga que ainda funcionava, conectou a linha quase por brincadeira. Nenhuma expectativa. O silêncio tomou conta do ambiente. Sérgio foi para a cozinha, passou um café, sentou-se à mesa com uma xícara fumegante. A casa estava quieta demais. O tipo de quietude que amplifica pensamentos que a gente tenta evitar. Ele respirou fundo, encarando a parede, quando um som cortou o ar. Trim. Sérgio congelou. O som não vinha do telefone moderno da casa. Era mais grave, mais lento. Um toque que não se ouvia há anos. O telefone antigo estava tocando. Por alguns segundos, ele não se moveu. O coração bateu mais rápido, sem saber exatamente por quê. Não era medo, era algo mais difícil de nomear. Uma sensação de deslocamento, como se aquele som não pertencesse àquele tempo. Trim! Ele se levantou devagar, caminhando até o aparelho. Observou-o tocar mais uma vez, como se estivesse confirmando que aquilo era real. Colocou a mão no fone, sentindo o peso frio do plástico. "Alô?" disse com a voz firme, mas cautelosa. Do outro lado, silêncio. Por um instante, pensou que a ligação tivesse caído. Então ouviu uma respiração. Lenta. Humana. "Alô?" repetiu Sérgio. "Eu não esperava que alguém atendesse", respondeu uma voz masculina, grave, carregada de hesitação. Sérgio franziu a testa. "O senhor ligou para a casa errada?" Houve uma pausa, longa demais para ser normal. "Não", disse a voz. "Acho que liguei para o lugar certo. Só no tempo errado."
Sérgio sentiu um arrepio leve percorrer-lhe os braços. Não pelo que foi dito, mas pela forma. Aquela voz não soava confusa, soava triste, contida. Olha, amigo, respondeu, tentando manter o controle. Acho que tem algum engano aí. Talvez, disse o homem. Mas esse telefone, ele ainda pertenceu à família Reis, não pertenceu? Sérgio se endireitou. Quem está falando? Do outro lado, um suspiro. Alguém que achou que nunca mais ouviria essa linha ser atendida. A ligação caiu. Sérgio ficou parado. O fone ainda na mão, olhando para o vazio. O telefone voltou ao silêncio absoluto, como se nunca tivesse tocado. Ele desligou o aparelho da tomada, o coração pesado, tentando entender o que acabara de acontecer. Não havia nada de sobrenatural ali, nenhuma voz fantasmagórica, nenhum mistério impossível. Mas havia algo pior, alguém real, vivo, que parecia saber demais. Sérgio apoiou o telefone sobre a mesa com cuidado. Pela primeira vez, desde que o comprara, percebeu que aquele objeto simples não estava vazio. Ele ainda carregava alguém do outro lado da linha. E aquela ligação tinha acabado de abrir uma porta que talvez nunca devesse ser aberta. Sérgio passou o resto da tarde inquieto. O telefone antigo permanecia sobre a mesa da sala, desligado da tomada, como um animal adormecido que ele não sabia se devia acordar. Tentou se convencer de que fora apenas uma ligação errada, alguém confuso, talvez um trote mal calculado. Ainda assim, certas frases insistiam em voltar, martelando a memória. Esse telefone ainda pertenceu à família Reis. Não era o tipo de coisa que se dizia por acaso. À noite, o silêncio da casa parecia mais denso. Sérgio jantou sem fome, empurrou o prato, levantou-se algumas vezes sem saber o que procurar. Em certo momento, parou diante do telefone moderno, quase ligou para alguém, mas desistiu. Como explicar aquilo sem soar exagerado? Não havia fato concreto, só sensação. Antes de dormir, voltou à sala. Observou o aparelho antigo por alguns segundos, respirou fundo e o ligou novamente à tomada. Não esperava nada. Talvez quisesse apenas provar a si mesmo que nada aconteceria. Sentou-se no sofá, braços cruzados, olhos atentos. Os minutos passaram sem som algum. Quando já pensava em desligar, o toque ecoou outra vez. Trim! Dessa vez, Sérgio não se assustou. Levantou-se com calma, pegou o fone e atendeu. Alô? Eu pensei que não atenderia de novo, disse a mesma voz masculina, reconhecível de imediato. Quem é você? Perguntou Sérgio direto. Houve um breve silêncio, como se a pergunta exigisse coragem. Meu nome é Augusto. Augusto o quê? Isso não importa tanto agora. Sérgio apoiou a mão livre na mesa. Importa sim. Você ligou para a minha casa, falou da minha família e desligou sem explicar nada. Augusto respirou fundo do outro lado. Eu não desliguei porque quis. A ligação caiu. Essas linhas antigas são instáveis. Então por que ligar de novo? Porque fiquei pensando se devia, respondeu Augusto com honestidade. E porque, se eu não ligasse, ia continuar carregando isso sozinho. Sérgio sentiu o peso da frase. Carregando o quê? Uma história mal resolvida. A resposta foi simples demais para trazer alívio. Escuta, disse Sérgio, eu não gosto de mistério gratuito. Se você tem algo a dizer, diga logo. Augusto hesitou. Esse telefone, ele ficava numa casa em Taubaté, uma casa simples. Foi lá que eu trabalhei muitos anos atrás. Trabalhou como? Como técnico. Consertava linhas, instalava aparelhos, resolvia problemas que ninguém mais queria resolver. Sérgio fechou os olhos por um instante. Taubaté não era um nome estranho. Sua família tivera vínculos ali anos antes, quando tudo era mais simples e mais difícil ao mesmo tempo. E o que eu tenho a ver com isso? Perguntou. Aquela casa, continuou Augusto,
Havia alguém que esperava ligações que nunca vinham. Alguém que atendia o telefone mesmo quando ele não tocava. A frase fez Sérgio engolir seco. Você está dizendo que conheceu alguém da minha família? Conheci alguém que falava muito de você, respondeu Augusto, e pouco de si mesmo. Sérgio se sentou devagar no sofá. Quem? Do outro lado, o silêncio voltou. Não o silêncio técnico da linha, mas o humano, carregado de escolha. Um homem, disse Augusto por fim. Alguém que preferiu desaparecer a pedir ajuda. Sérgio sentiu um aperto no peito. Pensou em nomes, rostos, histórias que a família evitava comentar. Não queria conduzir a conversa para aquele terreno, mas sabia que já estava lá. Você não pode ligar para alguém depois de tantos anos e soltar frases assim, disse com a voz mais baixa. Isso não é justo. Eu sei, respondeu Augusto. Por isso esperei tanto. Então por que agora? Augusto suspirou. Não, porque estou ficando velho. E porque achei esse telefone sendo vendido numa feira. Reconheci na hora. Sabia que alguém acabaria levando. Você me seguiu? Perguntou Sérgio desconfiado. Não, mas imaginei que, se fosse você, ligaria a linha. Sempre ligou. Sérgio balançou a cabeça, tentando organizar os pensamentos. O que você quer de mim, Augusto? Nada, respondeu ele, rápido demais. Não quero dinheiro, nem perdão. Só queria que alguém finalmente escutasse. A palavra escutasse ficou suspensa no ar. E o que exatamente você quer que eu escute? Augusto demorou. Que nem toda ausência é abandono, disse. Às vezes é só vergonha. A ligação ficou muda por alguns segundos. Sérgio sentiu que, se não dissesse nada, Augusto desligaria novamente. Você vai me explicar isso direito, afirmou. Mas não agora, não desse jeito. Como então? Pessoalmente, respondeu Sérgio. Se essa história é real, não cabe numa linha antiga. Augusto ficou em silêncio. Quando falou, a voz parecia aliviada. Eu estava esperando você dizer isso. Onde você está? Ainda em Taubaté. Sérgio respirou fundo. Então amanhã eu vou até aí. A ligação terminou logo depois. Dessa vez de forma clara, sem ruídos. Sérgio colocou o fone no lugar e ficou sentado por muito tempo, olhando para o telefone antigo. Já não havia dúvida. Aquilo não era coincidência. O passado não estava ligando por acaso. Ele queria ser atendido. A estrada até Taubaté parecia mais longa do que de costume. Sérgio dirigia em silêncio, com as mãos firmes no volante, enquanto a paisagem passava sem ser notada. Não ligou o rádio. Não queria música nem distração. Havia algo naquela conversa da noite anterior que exigia atenção total, como se qualquer ruído pudesse diluir o que estava prestes a vir. Ele não contou a ninguém para onde ia. Não sabia explicar. Algumas coisas precisam ser enfrentadas antes de ganharem palavras. Chegou à cidade ainda pela manhã. Taubaté mantinha aquele ar de lugar onde o tempo anda mais devagar. Fachadas antigas, ruas estreitas, comerciantes que se cumprimentavam pelo nome. Sérgio estacionou perto de uma praça e ficou alguns minutos dentro do carro, respirando fundo. Sentia um incômodo conhecido, o mesmo que surge quando a gente sabe que vai ouvir algo que mudou de forma dentro da memória. Augusto estava sentado num banco de madeira à sombra de uma árvore. Parecia mais velho do que a voz fazia supor. Magro, cabelos grisalhos, postura cansada. Quando viu Sérgio se aproximar, levantou-se devagar. Você veio mesmo, disse, com um meio sorriso contido. Eu disse que viria. Eles se cumprimentaram com um aperto de mão simples. Não havia intimidade, mas também não havia hostilidade. Apenas uma cautela mútua. Vamos caminhar, sugeriu Augusto. É mais fácil falar andando. Seguiram lado a lado pela praça. O som dos passos misturava-se ao canto distante de um passarinho e ao barulho de um ônibus arrancando. Eu não liguei para te assustar, começou Augusto, nem para abrir ferida à toa.
Então, por que ligou? Perguntou Sérgio sem rodeios. Augusto respirou fundo, como se ensaiasse aquela resposta há anos. Porque aquele telefone? Ele não era só um aparelho. Era a última coisa que mantinha alguém acreditando que ainda havia espaço para falar. Sérgio parou de andar. Quem? Augusto também parou. Olhou para o chão antes de encarar Sérgio novamente. Seu irmão. A palavra caiu entre eles com um peso seco. Sérgio sentiu o ar faltar por um instante. Não esperava aquilo, não daquele jeito, não assim, dito em voz baixa, num banco de praça, como se fosse apenas mais um detalhe. Eu não tenho irmão, disse quase por reflexo. Tem, respondeu Augusto com firmeza tranquila. Teve, e ainda carrega. Sérgio desviou o olhar. A imagem veio contra a vontade. Um nome pouco dito, uma história mal resolvida, uma ausência que a família preferiu chamar de distância. Você não tem o direito de falar disso, disse Sérgio com a voz controlada. Eu sei, concordou Augusto, mas também fui parte disso. Eles voltaram a caminhar. Seu irmão morou naquela casa por um tempo, continuou Augusto. Um homem orgulhoso, quieto. Nunca pedia ajuda, mas esperava. Esperava muito. Esperava o quê? Uma ligação sua. Sérgio fechou os olhos por um instante. Ele nunca me ligou, porque não tinha coragem, respondeu Augusto, e porque achava que você já tinha escolhido outro caminho. A frase atingiu um ponto sensível. Sérgio pensou nos anos de estrada, nos compromissos, nos silêncios acumulados sem intenção. Pensou em como a vida segue, mesmo quando deixa alguém parado para trás. E você? Perguntou. Qual era o seu papel nisso tudo? Augusto parou novamente. Eu mantive a linha ativa, disse. Mesmo quando já tinham pedido para cortar. Pagava do meu bolso, não por pena, por respeito. Sérgio olhou para ele surpreso. Por quê? Porque ele sentava na cadeira todo fim de tarde e ficava olhando para o telefone, respondeu Augusto. Às vezes falava sozinho. Às vezes ensaiava o que diria se você ligasse. O silêncio entre eles ficou pesado. Ele morreu? Perguntou Sérgio, quase num sussurro. Augusto assentiu. Faz muitos anos. Sérgio sentiu o peito apertar. Não havia choque. Havia reconhecimento. Algo que ele sempre soube, mas evitou encarar. Então, por que ligar agora? Insistiu. Augusto parou diante dele. Porque antes de morrer ele me pediu uma coisa. Disse, que eu nunca deixasse aquela linha morrer de vez. Que se um dia você atendesse, eu dissesse que ele esperou, não com raiva, mas com esperança. Sérgio sentiu os olhos arderem. Respirou fundo, segurando a emoção. E o telefone? Perguntou. Como foi parar na feira? A casa foi vendida, respondeu Augusto. Eu não consegui mais manter nada ali. Achei que o telefone merecia continuar existindo, mesmo que em outra casa. Sérgio ficou em silêncio por longos segundos. Depois disse, eu não sabia. Eu sei, respondeu Augusto. Essa é a parte mais dura. Eles se olharam sem mais defesas. Eu não vim atrás de perdão, concluiu Augusto. Só de verdade. Sérgio assentiu lentamente. Então você conseguiu. Ele respirou fundo, sentindo o peso do passado se reorganizar dentro dele. Não havia como mudar o que não foi dito, mas havia como escolher o que fazer com aquilo agora. Quando se despediram, Sérgio voltou ao carro diferente de como havia chegado. Não mais confuso, mas consciente. O telefone antigo não era um mistério, era uma última tentativa de conversa que chegou tarde. E agora, finalmente, tinha sido atendida. Sérgio voltou para São Paulo no fim da tarde, com o céu carregado e a estrada quase vazia. O trânsito lento parecia combinar com o ritmo dos pensamentos que insistiam em ir e voltar. Não havia raiva, não havia choque. Havia algo mais profundo e incômodo. A sensação de ter vivido muitos anos acreditando que certas ausências não doíam. O encontro com Augusto não trouxera respostas fáceis.
trouxera memória, e memória, quando acorda, exige espaço. Ao chegar em casa, Sérgio não acendeu todas as luzes. Deixou a sala em meia penumbra e foi direto até a mesa onde o telefone antigo repousava. Tocou no aparelho com cuidado, como quem toca algo frágil demais para ser tratado com pressa. Ligou-o novamente à tomada. O telefone permaneceu mudo. Sentou-se no sofá e ficou ali por um bom tempo. A conversa na praça voltava em fragmentos. Ele esperava. Não com raiva, com esperança. Sérgio se levantou e caminhou pela casa. Abriu gavetas antigas, mexeu em caixas que não tocava há anos. Fotografias amareladas, cartas guardadas sem releitura, recortes de jornal. Tudo parecia distante e, ao mesmo tempo, excessivamente próximo. Encontrou uma foto antiga. 2 irmãos ainda jovens, encostados num muro simples, sorrindo sem pose. Sérgio reconheceu o próprio sorriso despreocupado. O outro, mais contido, tinha os olhos atentos, como se observasse o mundo antes de decidir entrar nele. Sentou-se à mesa com a foto nas mãos. Eu não soube voltar, disse em voz baixa, mais para si do que para qualquer outro. Naquela noite, o telefone não tocou. Mas Sérgio sonhou. Não era um sonho confuso. Era simples. Um quarto pequeno, uma janela aberta, o som distante de um rádio, um homem sentado numa cadeira, olhando para um telefone. Não havia palavras, apenas espera. Quando Sérgio acordou, sentiu um aperto no peito que não se dissipou com o dia. Na manhã seguinte, decidiu fazer algo que vinha adiando há anos. Ligou para um parente distante, alguém que ainda mantinha contato esporádico com o passado que ele evitava. A conversa foi curta, direta. Você ainda tem alguma coisa do meu irmão? Perguntou. Houve silêncio do outro lado. Achei que você não quisesse saber, respondeu a voz. Eu não soube querer, disse Sérgio, mas agora eu quero. 2 dias depois, recebeu uma pequena caixa pelo correio. Não era pesada, mas o conteúdo parecia carregar um tempo inteiro dentro. Sérgio abriu com cuidado. Dentro havia poucos objetos. Um caderno simples, capa gasta, um relógio parado e uma fita cassete sem identificação. Nada grandioso, nada dramático. Apenas restos de uma vida discreta. O caderno estava cheio de anotações curtas, datas, frases soltas, pensamentos incompletos. Sérgio leu devagar, respeitando cada palavra como se fosse uma conversa tardia. Hoje pensei em ligar. Talvez amanhã. Ele deve estar ocupado. As frases se repetiam com pequenas variações. Não havia acusação. Apenas hesitação. Sérgio fechou o caderno e respirou fundo. Pegou a fita cassete e levou até o estúdio. Encontrou um aparelho antigo que ainda funcionava. Colocou a fita, apertou o play. O chiado inicial foi seguido por uma voz conhecida demais para ser ignorada. Não era uma gravação elaborada, era um teste de som, um ensaio sem intenção de ser ouvido. A voz falava pouco, interrompia-se, recomeçava. Se você estiver ouvindo isso, é porque eu não consegui dizer antes. Sérgio desligou o aparelho por um instante, passou a mão no rosto, sentindo a garganta apertar. Sentou-se novamente e apertou o play. Não quero cobrar nada, só dizer que sinto sua falta, mesmo de longe. A fita terminou ali. Sérgio permaneceu imóvel por alguns minutos. Não chorou, não naquele momento. Havia algo mais forte que lágrimas, uma compreensão tardia, dura e definitiva. Naquela noite, ele ligou o telefone antigo mais uma vez, não para esperar uma ligação, mas para fazer uma. Discou lentamente um número que sabia não existir mais. Cada giro do disco parecia um gesto simbólico, uma tentativa de atravessar o tempo sem quebrar as regras da realidade. Quando a ligação não completou, ele pousou o fone com cuidado. Eu atendi, disse em voz baixa, mesmo tarde. O telefone não respondeu, mas pela primeira vez, o silêncio não pareceu vazio.
O silêncio que se seguiu aquela noite não foi pesado. Pela primeira vez em muito tempo, Sérgio acordou sem aquela urgência difusa que o acompanhava havia anos. Não era alívio, era a aceitação começando a tomar forma, ainda frágil, ainda cautelosa. Ele passou a manhã no estúdio, não para gravar, mas para organizar. Caixas antigas foram abertas, papéis separados, fitas etiquetadas. Havia uma necessidade quase física de dar lugar às coisas, como se ao organizar objetos, ele também organizasse ausências. O telefone antigo continuava na sala, ligado, mas silencioso. Sérgio não o evitava mais, também não o observava com expectativa. Ele estava ali como um testemunho, não como uma promessa. No meio da tarde, o telefone tocou. Trim! Sérgio ergueu os olhos devagar. Não houve susto, apenas atenção. Caminhou até o aparelho e atendeu. Alô? Sou eu, disse Augusto do outro lado. Eu imaginei. Pensei se podia ligar mais uma vez, falou Augusto com certa cautela. Não queria parecer insistente. Você não está, respondeu Sérgio. Eu estava esperando. Augusto ficou em silêncio por um instante. Então você encontrou as coisas. Encontrei, confirmou Sérgio. O caderno, a fita. Ele falava de você o tempo todo, disse Augusto, mesmo quando não escrevia o nome. Eu ouvi, respondeu Sérgio. Ou melhor, eu escutei. Do outro lado da linha, Augusto suspirou. Tem coisas que só fazem sentido quando já é tarde demais. Nem sempre tarde, disse Sérgio. Às vezes só difíceis. Augusto riu baixo. Ele gostaria de ouvir você dizer isso. Sérgio encostou-se na parede, segurando o fone com mais firmeza. Eu passei muito tempo achando que seguir em frente era suficiente, continuou. Mas seguir em frente não apaga quem ficou parado. Não, concordou Augusto. Só cria distância. Houve uma pausa confortável entre eles, diferente das anteriores. Não era um silêncio de expectativa. Era de compreensão compartilhada. O que você vai fazer agora? Perguntou Augusto. Sérgio pensou antes de responder. Não sei ainda, disse com honestidade. Mas sei o que não vou fazer. O quê? Fingir que isso não existiu. Augusto permaneceu calado por alguns segundos. Ele tinha medo disso, disse, de virar uma lembrança incômoda. Ele não virou, respondeu Sérgio, sem hesitar. Virou responsabilidade. A palavra pareceu ecoar entre os dois. Você pretende guardar o telefone? Perguntou Augusto. Sérgio olhou para o aparelho, simples, antigo, silencioso. Sim, disse, mas não como um relicário, como um lembrete. De quê? De atender enquanto ainda dá tempo. A ligação seguiu por mais alguns minutos. Falaram de coisas simples, da cidade, do clima, de como as pessoas mudam sem perceber. Não houve grandes revelações. Não era mais necessário. Quando se despediram, Sérgio pousou o fone com cuidado e sentiu algo diferente. Não era saudade. Era uma forma nova de presença. Naquela noite, sentou-se à mesa com um papel em branco. Não era uma carta formal. Era uma conversa tardia, sem destinatário físico. Escreveu sem pressa. Não pediu perdão em excesso. Não tentou se justificar. Apenas contou sobre o que viveu, sobre o que deixou de viver, sobre o silêncio que confundiu com respeito. Quando terminou, dobrou o papel e o colocou dentro do caderno antigo. Não como resposta, como continuação. Antes de dormir, passou novamente pela sala. O telefone antigo permanecia quieto. Sérgio apagou a luz e, antes de sair, olhou para ele uma última vez naquela noite. A linha está aberta, murmurou, e dessa vez não era para o passado, era para o que ainda poderia ser dito. Os dias seguintes correram de forma estranhamente serena. Sérgio retomou compromissos, reuniões, gravações. A vida seguiu, como sempre segue, mas algo havia mudado no ritmo interno.
Ele estava mais atento às pausas, aos silêncios entre uma palavra e outra, como se tivesse aprendido tarde, que é ali que as coisas mais importantes costumam morar. O telefone antigo continuava em seu lugar, ligado. Alguns visitantes estranhavam, faziam comentários leves, perguntavam se ainda funcionava. Sérgio respondia com um sorriso curto. Funciona. Não explicava como. Numa tarde chuvosa, recebeu a visita de um sobrinho, filho de um parente com quem mantinha pouco contato. Conversaram sobre assuntos banais até que, quase por acaso, o rapaz reparou no aparelho. Esse telefone era do meu pai, não era? Perguntou com naturalidade. Sérgio levantou os olhos devagar. Você se lembra dele? Pouco, respondeu o jovem. Mas lembro do telefone. Ele sempre dizia que um dia alguém ia ligar. A frase atravessou Sérgio com força contida. Ele dizia isso? Perguntou. Dizia, confirmou o sobrinho. Mas falava sem rancor, como se fosse só uma questão de tempo. Sérgio assentiu lentamente. Às vezes era mesmo. A conversa mudou de rumo, mas algo havia sido selado ali. O passado não estava restrito à memória individual. Ele atravessava gerações de forma silenciosa, moldando expectativas, criando vazios que ninguém nomeava. Naquela noite, Sérgio voltou a pensar em Augusto. Pegou o telefone antigo e discou o número com calma. A ligação demorou a completar. Alô? Disse a voz do outro lado. Sou eu. Imaginei. Respondeu Augusto, sem surpresa. Você já pensou se devia ter feito algo diferente? Perguntou Sérgio direto. Augusto demorou a responder. Todos os dias, disse. Mas aprendi que culpa não conserta. Só entendimento. Sérgio ficou em silêncio. Eu fiz escolhas, continuou Augusto. Ele também. Você também. O problema não é escolher, é parar de falar depois disso. A frase ficou ecoando. Você acha que ainda dá tempo? Perguntou Sérgio. Para quê? Para evitar que isso se repita. Augusto sorriu, mesmo sem ser visto. Tá, disse, mas exige coragem no presente, não um arrependimento do passado. Depois que desligaram, Sérgio ficou sentado por um bom tempo. Pensou em quantas ligações deixou de fazer por achar que o outro já sabia. Pensou em quantas vezes confundiu silêncio com maturidade. Na manhã seguinte, tomou uma decisão simples, mas difícil. Pegou o telefone moderno e fez algumas ligações que vinha adiando havia anos. Conversas curtas, às vezes desconfortáveis, mas honestas. Não explicou tudo. Não precisava. O gesto bastava. À tarde voltou ao caderno do irmão. Leu novamente algumas páginas. Notou algo que antes lhe escapara. Entre as frases de espera, havia pequenas tentativas de recomeço, um curso pensado, uma mudança cogitada, um plano nunca concluído. Ele não era alguém parado, era alguém em pausa. Sérgio fechou o caderno com cuidado. Naquela noite, o telefone antigo tocou novamente. Trim. Ele atendeu sem hesitar. Alô? Sérgio, disse Augusto. Eu só queria dizer uma coisa. Fala! Você fez o que ele esperou a vida inteira. Sérgio fechou os olhos. Eu atendi. Exatamente, respondeu Augusto. A ligação terminou sem cerimônia. Sérgio pousou o fone no lugar e sentiu pela primeira vez que o telefone não carregava mais peso. Carregava sentido. E isso mudava tudo. O telefone antigo tocou menos nos dias seguintes. Na verdade, quase não tocou. Sérgio percebeu isso sem ansiedade, como quem nota o fim de uma estação. Algumas coisas cumprem sua função e depois pedem silêncio. Ele passou a observar mais as pessoas ao redor. Nos estúdios, interrompia o que fazia para ouvir alguém terminar uma frase. Em casa, ligava para amigos antigos sem motivo aparente. Não era nostalgia, era presença. Numa manhã clara, recebeu uma carta simples, sem remetente destacado. Reconheceu a letra antes mesmo de abrir. Augusto. Achei que devia escrever, não ligar. Certas coisas pedem papel.
Augusto contava que estava se desfazendo da casa em Taubaté, colocando fim a um ciclo longo demais. Dizia que não queria carregar lembranças como dívida, mas como aprendizado. Agradecia a Sérgio por ter escutado sem exigir explicações impossíveis. Sérgio dobrou a carta com cuidado e a guardou dentro do caderno do irmão. Não como encerramento, mas como continuação honesta da história. Naquela tarde, decidiu desligar o telefone antigo. Não foi um gesto impulsivo. Observou o aparelho por longos minutos. Passou a mão pelo fio, pelo disco, como quem se despede de algo que cumpriu seu papel. Desconectou da tomada e o colocou numa caixa simples, junto com o caderno, a fita e a carta. Antes de fechar a tampa, hesitou. Retirou o telefone da caixa e o deixou novamente sobre a mesa. Ainda não. Naquela noite, recebeu uma ligação no telefone moderno. Número desconhecido. Alô? Sérgio? Disse uma voz jovem. Aqui é o Lucas, filho do seu irmão. Sérgio sentiu o corpo enrijecer por um instante. Oi, Lucas. Eu consegui seu número com o Augusto, explicou. Não queria invadir, mas achei que devia ligar. Fez bem, respondeu Sérgio, com firmeza tranquila. Eu ouvi histórias, continuou o rapaz. Histórias incompletas. Queria ouvir as suas também. Sérgio fechou os olhos por um instante. Eu não tenho versões melhores, disse. Só mais sinceras. Então é isso que eu quero ouvir. Conversaram por quase 1 hora. Sobre o passado, sobre escolhas, sobre erros sem vilões. Sérgio não tentou se explicar demais. Apenas contou o que sabia, inclusive o que não soube fazer. Quando desligaram, algo dentro dele se acomodou. Ele caminhou até a sala e olhou para o telefone antigo pela última vez naquela noite. Entendeu, enfim, que o aparelho nunca foi o centro da história. Era a ponte. Na manhã seguinte, guardou o telefone na caixa, fechou a tampa e a colocou numa prateleira alta. Não como um segredo, mas como um capítulo encerrado. Antes de sair da sala, passou a mão sobre a caixa. Obrigado, murmurou. A linha não precisava mais ficar aberta. Ela já tinha cumprido o que veio fazer. Capítulo 7. A linha que se fecha. O telefone antigo tocou menos nos dias seguintes. Na verdade, quase não tocou. Sérgio percebeu isso sem ansiedade, como quem nota o fim de uma estação. Algumas coisas cumprem sua função e depois pedem silêncio. Ele passou a observar mais as pessoas ao redor. Nos estúdios, interrompia o que fazia para ouvir alguém terminar uma frase. Em casa, ligava para amigos antigos sem motivo aparente. Não era nostalgia, era presença. Numa manhã clara, recebeu uma carta simples, sem remetente destacado. Reconheceu a letra antes mesmo de abrir. Augusto. Achei que devia escrever, não ligar. Certas coisas pedem papel. Augusto contava que estava se desfazendo da casa em Taubaté, colocando fim a um ciclo longo demais. Dizia que não queria carregar lembranças como dívida, mas como aprendizado. Agradecia a Sérgio por ter escutado sem exigir explicações impossíveis. Sérgio dobrou a carta com cuidado e a guardou dentro do caderno do irmão. Não como encerramento, mas como continuação honesta da história. Naquela tarde, decidiu desligar o telefone antigo. Não foi um gesto impulsivo. Observou o aparelho por longos minutos. Passou a mão pelo fio, pelo disco, como quem se despede de algo que cumpriu seu papel. Desconectou da tomada e o colocou numa caixa simples, junto com o caderno, a fita e a carta. Antes de fechar a tampa, hesitou. Retirou o telefone da caixa e o deixou novamente sobre a mesa. Ainda não. Naquela noite, recebeu uma ligação no telefone moderno. Número desconhecido. Alô? Sérgio? Disse uma voz jovem. Aqui é o Lucas, filho do seu irmão. Sérgio sentiu o corpo enrijecer por um instante. Oi, Lucas. Eu consegui seu número com o Augusto, explicou. Não queria invadir, mas achei que devia ligar. Fez bem,
respondeu Sérgio com firmeza tranquila. Eu ouvi histórias, continuou o rapaz. Histórias incompletas. Queria ouvir as suas também. Sérgio fechou os olhos por um instante. Eu não tenho versões melhores, disse. Só mais sinceras. Então é isso que eu quero ouvir. Conversaram por quase 1 hora. Sobre o passado, sobre escolhas, sobre erros sem vilões. Sérgio não tentou se explicar demais. Apenas contou o que sabia, inclusive o que não soube fazer. Quando desligaram, algo dentro dele se acomodou. Ele caminhou até a sala e olhou para o telefone antigo pela última vez naquela noite. Entendeu, enfim, que o aparelho nunca foi o centro da história. Era a ponte. Na manhã seguinte, guardou o telefone na caixa, fechou a tampa e a colocou numa prateleira alta. Não como um segredo, mas como um capítulo encerrado. Antes de sair da sala, passou a mão sobre a caixa. Obrigado, murmurou. A linha não precisava mais ficar aberta. Ela já tinha cumprido o que veio fazer. O tempo não parou depois que a caixa foi colocada na prateleira. Ele nunca para. Mas a partir daquele dia, passou a andar de um jeito diferente para Sérgio. Menos urgente, menos ruidoso, como se tivesse aprendido a respeitar os intervalos. Os compromissos voltaram a se acumular, as viagens também. Palcos, estradas, hotéis, tudo parecia igual por fora. Por dentro, havia um cuidado novo com as despedidas, com as pausas entre uma conversa e outra. Sérgio passou a desligar o telefone com mais calma, a dizer, depois a gente se fala, apenas quando realmente pretendia falar. Em uma tarde silenciosa, recebeu a visita de Lucas. Não houve cerimônia. Café simples, conversa sem roteiro. O rapaz trouxe poucas perguntas e muitas escutas. Sérgio falou do irmão como quem aprende a dizer um nome em voz alta depois de anos de treino silencioso. Ele não era um homem triste, disse. Era um homem esperando o momento certo. Lucas assentiu, como quem finalmente entende algo que sempre sentiu. Antes de ir embora, o rapaz parou diante da prateleira. Posso ver? Perguntou, apontando para a caixa. Sérgio hesitou por um instante, depois concordou. Abriu a caixa com cuidado. O telefone, o caderno, a fita, a carta, tudo ali, organizado, sem pressa. Lucas tocou no telefone antigo com respeito. Ele nunca desligou, disse. Não, respondeu Sérgio. Só esperou. Naquela noite, depois que a casa voltou ao silêncio, Sérgio sentou-se sozinho na sala. Não ligou o telefone antigo. Não precisava. Pegou o caderno mais uma vez e acrescentou uma última anotação. Simples, sem data. Atendi. Fechou o caderno e o guardou de volta. Dias depois, durante uma entrevista, alguém perguntou sobre o telefone antigo visto em uma foto recente do estúdio. Sérgio sorriu, breve. É só um lembrete, respondeu. Lembrete de quê? Ele pensou por um segundo antes de falar. De escutar enquanto ainda dá tempo. A resposta não virou manchete. Nem precisava. Naquela mesma semana, Sérgio voltou à feira de antiguidades onde tudo havia começado. Caminhou entre as barracas, com o mesmo passo lento, observando objetos esquecidos à espera de histórias. Não comprou nada. Não procurava mais. Antes de ir embora, passou pela mesa onde havia encontrado o telefone meses antes. O vendedor não estava lá. No lugar, outro homem arrumava objetos parecidos. Sérgio sorriu para si mesmo e seguiu o caminho. Algumas histórias não pedem continuação. Pedem cuidado. Na última cena, Sérgio aparece em casa, ao entardecer. A luz entra pela janela, iluminando a prateleira onde a caixa repousa. Ele passa por ela, não toca, não para, apenas segue. O telefone não toca, e pela primeira vez, isso é sinal de paz.